Se você imagina que as montanhas se limitam a oferecer belas paisagens, prepare-se para descobrir curiosidades que parecem saídas de outro planeta. Desde características naturais peculiares até locais descobertos assombrados, aqui estão as 20 descobertas mais insólitas nas montanhas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. A cachoeira que para a cada 15 minutos. Você sabia que até a natureza tem seu próprio cronômetro? Este rio é um exemplo da complexidade da natureza. Localizada no pé de uma montanha de difícil acesso perto da cidade de Afton, no estado americano do Wyoming, ela é a maior cachoeira intermitente do mundo, conhecida como a Cachoeira que Respira. Assim como seu nome indica, esta cachoeira única é o maior corpo de água que flui e para, sempre em uma média de 15 minutos. Se você acha isso surpreendente, espere até ouvir a ciência por trás. É muito simples, na verdade, mas não torna o efeito menos surpreendente. O segredo por trás dessa cachoeira rítmica é o efeito sifão. Você pode comprová-lo com um pequeno experimento divertido. Pegue uma pequena mangueira ou até mesmo um canudo flexível. Agora pegue 2 copos, não importa quais, contanto que um seja mais alto que o outro. Encha o copo mais alto até a borda com água e depois cubra uma extremidade da mangueira ou canudo com o dedo e mergulhe a outra ponta no copo mais alto. Agora incline a ponta coberta pelo seu dedo em direção ao recipiente vazio e solte. Nesse momento, a água deve fluir para cima pelo canudo e depois descer até o copo mais baixo. Surpreendente, certo? O mesmo princípio está em ação nesta cachoeira. A água corre em direção a uma caverna subterrânea e preenche um canal estreito por completo. Assim que o nível da água alcança uma altura específica nesse canal, um mecanismo de sifão é ativado, drenando a água da câmara e permitindo o fluxo da cachoeira. O nível de água diminui com o tempo, ar penetra no canal e o fluxo de água é interrompido. Ao encher-se novamente, o processo recomeça. A atividade intermitente desta cachoeira é mais evidente do final do verão até o outono, quando os níveis de água subterrânea estão reduzidos. O fluxo acontece aproximadamente por 18 minutos e para por 15. Se não fosse por Archibald Gardner, que notou esse fenômeno em 1889, não saberíamos da existência desta cachoeira intermitente. 19º. A espada viking no topo de uma montanha norueguesa. Em 2017, caçadores de renas na Noruega ficaram perplexos quando descobriram durante uma caminhada um pedaço da história incrivelmente bem preservado. Uma espada viking, que possivelmente data de 1200 anos atrás. Os especialistas acreditam que a espada, encontrada por um caçador de renas chamado Einar Ambach, pertenceu ao período entre 850 e 950 anos depois de Cristo, quando os vikings vagavam pelos mares e seus contos se tornavam lendas. Apesar da sua idade, a espada estava muito bem conservada, com apenas sua lâmina mostrando sinais de ferrugem e os materiais orgânicos como tiras de couro ou adornos de osso e madeira há muito decompostos. Também foi bastante surpreendente como a espada estava presa entre 2 rochas. Embora enferrujada, ela ainda mantinha sua forma original e estava relativamente bem preservada em comparação com outras armas do mesmo período. Se não fosse pela baixa pressão e pelo frio extremo na montanha, a espada provavelmente teria se degradado mais rapidamente. Quando souberam da descoberta, os pesquisadores voltaram ao local acompanhados por Einar, um detector de metais e um arqueólogo. Eles vasculharam a montanha na esperança de encontrar mais artefatos históricos, mas infelizmente não encontraram mais nada de importante lá. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. 18º. Um cérebro da Idade do Bronze. Outra descoberta surpreendente foi feita em 2017, desta vez no Monte Tavsanli, na Turquia. Enquanto exploravam a área, os arqueólogos locais encontraram uma descoberta impressionante. Um pedaço de tecido cerebral bem preservado. O mais impressionante é como ele foi preservado. Há milhares de anos, um terremoto atingiu a área onde o cérebro foi encontrado, prendendo os habitantes sob os escombros. Depois, um incêndio devastou a região, consumindo tudo, inclusive todo o oxigênio. Isso levou à preservação do cérebro, embora ele tenha sido fervido até secar completamente. Essa falta de umidade, no entanto, impediu sua decomposição.
O local onde ocorreu o incêndio também desempenhou um papel na preservação do tecido cerebral. O solo nesta área era como o ingrediente secreto da receita, contendo altos níveis de potássio, magnésio e alumínio. Essa combinação levou à formação de adipocere, ou cera cadavérica, uma substância bastante eficaz na preservação da matéria humana. A conservação desse cérebro é tão extraordinária que chamou a atenção de cientistas em todo o mundo. Normalmente, o tecido cerebral é difícil de preservar, pois é rico em enzimas e células que se deterioram rapidamente após a morte. A descoberta foi tão inesperada que encorajou os arqueólogos a começarem a olhar um pouco mais de perto, na esperança de descobrir mais tesouros antigos ao redor do monte. Hoje este tecido está sendo examinado para sabermos mais sobre as condições de saúde das pessoas que viveram na região há 4.000 anos. 17º. O eremita escultor de pedras. Conheça Alberto Gutiérrez, um homem mais conhecido pelo apelido de o Eremita da Nicarágua, ou simplesmente Homem das Pedras. Este senhor é simplesmente incrível. Ele decidiu viver nas serenas montanhas da Nicarágua e passar o dia esculpindo nelas, ou melhor, esculpindo as próprias montanhas. Alberto nasceu em 17 de outubro de 1944, em uma vila perto da cidade de Estelí. Desde criança, foi sempre atraído pela floresta ao redor de sua casa e, aos 33 anos de idade, em meio ao tumulto da guerra na Nicarágua, decidiu seguir um sonho de infância. Uma visão vívida que teve aos 9 anos de idade, de esculpir uma montanha. Levado por um sonho, ele foi até a montanha de El Jalacate, de onde se avista a reserva natural de Tais e Estanzuela. Lá, identificou a pedra de 91 metros vista em seu sonho e decidiu abandonar sua vida anterior para construir uma cabana de madeira na montanha, vivendo sem água encanada ou eletricidade. Adaptou-se à vida selvagem, utilizando ferramentas básicas como pedaços de aço e uma lâmina de metal, começando a esculpir a montanha em uma diversificada obra de arte com elementos como elefantes e guepardos. A vida reclusa de Alberto o transformou em uma lenda local e ponto turístico, atraindo cerca de 30.000 visitantes na última década. Sua popularidade também cresceu na internet, o que é irônico, visto que ele nunca buscou familiarizar-se com a tecnologia. A tumba pré-histórica de 5.400 anos. Em 2023, arqueólogos no sul da Espanha encontraram uma tumba que acredita-se ter mais de 5.400 anos de idade. Esta tumba foi descoberta perto de uma famosa montanha solitária da região, mas a preservação do local é apenas uma das razões de sua fama. Este local é conhecido como Piedras Blancas, Pedras Brancas em espanhol. O interessante é o fato de que o local exato da tumba se alinha perfeitamente com o nascer do sol no solstício de verão. Todos os anos, em 21 de junho, os raios do sol nascente criam uma dança hipnotizante de sombras e luzes contra um monolito dentro da tumba, algo similar ao efeito observado em Newgrange, na Irlanda. Este local mostra como os povos neolíticos eram incríveis e como eles entendiam a astronomia melhor do que pensávamos. 15º. O antigo santuário romano. Em 2020, em um dia aparentemente comum, um praticante de trilha de repente encontrou algo surpreendente em sua caminhada pelos Alpes suíços, uma antiga moeda romana. O fato marcou o início da curiosidade e do interesse dos arqueólogos pelos Alpes suíços. As escavações começaram na região entre as montanhas de Ammertenhorn e Wildstrubel, a cerca de 2,6 quilômetros acima do nível do mar, e os esforços foram altamente recompensados. Eles encontraram 100 moedas, 27 cristais de rocha, 59 sapatos, um broche e até mesmo um fragmento de uma placa votiva em forma de folha. Os itens encontrados sugerem que este era um local sagrado, talvez uma espécie de antigo destino de peregrinação, onde as pessoas depositavam esses itens como oferendas votivas. Imagine algo similar a um antigo poço dos desejos. Porém, ao invés de jogar uma moeda para a sorte, as pessoas deixavam uma moeda romana, ou, em gestos de generosidade, um cristal de rocha reluzente. As moedas traçam uma linha do tempo desde o 1º até o 5º século depois de Cristo, cobrindo a ascensão e queda do Império Romano. Os achados revelam que esse não foi um evento único, mas um costume secular. O local, situado no alto das montanhas, provavelmente foi escolhido pela sua beleza natural e pela abundância de cristais de rocha. A proximidade com a comuna de Tuni, rica em templos romanos, reforça a importância religiosa da região desde a antiguidade. 14º. Uma sandália da Idade do Ferro. Nas montanhas remotas e íngremes da Noruega, o olhar atento de um praticante de trilha levou a uma descoberta inesperada.
uma sandália de 1.700 anos que acredita-se ser da Idade do Ferro. Encontrado em 2019, este calçado antigo foi encontrado em um desfiladeiro de grande altitude, sugerindo que a área pode ter sido uma rota de viagem séculos atrás. Embora o tipo do calçado possa fazê-lo parecer ser de um viajante no tempo perdido e pouco preparado para o clima nórdico, os especialistas acreditam que os usuários originais das sandálias eram habilidosos em andar no difícil terreno da região. Eles provavelmente adicionavam isolamento extra, com pedaços de tecido ou peles de animais. A descoberta é parte de um quebra-cabeça maior, que revela uma rede de trilhas antigas em montanhas, conectando o interior da Noruega à costa. A rede teria sido usada dos anos 200 a 1000 depois de Cristo, aproximadamente. A descoberta de fezes de cavalos da era Viking, juntamente com outros itens, indicam atividade humana significativa nesta área durante o período. À medida que o gelo continua a derreter, o surgimento de mais artefatos é esperado, revelando ainda mais segredos sobre a antiga Noruega. 13º. O amaldiçoado Forte Bangar. Situado no coração do Rajastão, na Índia, o Forte Bangar é uma relíquia de uma cidade que já foi próspera, mas agora é apenas uma ruína mergulhada em mistério e contos misteriosos. Construído no século XVII por Raja Bhagwant Singh, o irmão mais novo do general do Império Moghol Maha Singh, o forte ganhou a reputação de ser um dos lugares mais mal assombrados da Índia. A lenda de Bangar começa com uma maldição. Conta-se que um sábio amaldiçoou toda a cidade até a devastação final, resultando numa derrota desastrosa para o governante de Bangar. Após seu exército ser dizimado e os residentes brutalmente assassinados, o destino da princesa, personagem central destas narrativas, permaneceu envolto em mistério. Rumores dizem que ela foi condenada a vagar pelos arredores do forte. O Serviço Arqueológico da Índia até instalou placas de advertência no local, recomendando que os visitantes se retirem antes do anoitecer. A região é notória por fenômenos misteriosos, com relatos de pessoas que se perderam ou sofreram acidentes. O acesso ao forte foi restringido a turistas estrangeiros sem autorização especial. Um detalhe curioso de Bangar são as construções sem telhado, atribuídas à maldição de um sábio, segundo a qual qualquer tentativa de cobertura resultaria em colapso. Apesar da fama sinistra, o local abriga vários templos antigos dedicados a divindades hindus, adicionando uma camada espiritual ao ambiente. 12º. O mais antigo assentamento humano em alta altitude. Nas regiões altas e frias dos Andes peruanos, os arqueólogos encontraram algo extraordinário. A evidência mais antiga já registrada de habitação humana em grandes altitudes. Este antigo assentamento, situado quase 4,5 quilômetros acima do nível do mar, foi fundado há cerca de 12.000 anos. Imagine os humanos da Era do Gelo respirando esse ar frio, seco e pobre em oxigênio, acampando em um abrigo rochoso adornado com tetos enegrecidos e paredes enfeitadas com arte rupestre. Eles deixaram para trás pontas de lança, raspadores, ferramentas de pedra lascada e até mesmo ossos de grandes mamíferos. A descoberta desafia nossa compreensão da adaptação humana inicial aos ambientes extremos, mostrando que já vivemos e prosperamos em grandes altitudes muito antes do que se pensava anteriormente. 11º. O aquífero subterrâneo fossilizado de 6 milhões de anos. Em uma descoberta inovadora nas profundezas dos Montes Ibleus, na região italiana da Sicília, uma equipe de geocientistas de diferentes instituições encontrou um antigo reservatório subterrâneo de água doce. Mas esta não é qualquer água subterrânea. Estima-se que ela tenha cerca de 6 milhões de anos. O aquífero, que pode ser resultado da crise de salinização do período messiniano, está localizado a milhares de metros abaixo da superfície e contém cerca de 17,5 quilômetros cúbicos de água. A história da origem desta água antiga é muito interessante. Durante a crise de salinização, em torno de 5,3 a 7,2 milhões de anos atrás, o mar Mediterrâneo secou quase completamente devido a um bloqueio no Estreito de Gibraltar. Esse acontecimento revelou o leito marinho e permitiu que a água pluvial se infiltrasse na crosta da Terra. Essa água foi absorvida pela rocha calcária abaixo das montanhas, funcionando como uma esponja. Quando o nível do mar se estabilizou, essa água doce acumulada foi comprimida e mantida sob a pressão do oceano acima dela. O que torna este achado particularmente fascinante é seu potencial impacto. Os cientistas estão explorando a possibilidade de usar esse reservatório antigo para mitigar a falta de água na Sicília. Essa descoberta poderia também motivar pesquisas similares em outras áreas do Mediterrâneo, e até além, oferecendo novas soluções para a escassez de água doce em diversas regiões.
É intrigante pensar que a água que penetrou na crosta terrestre há milhões de anos pode vir a abastecer as civilizações modernas. Nono. A árvore mais antiga da Europa. No coração da Europa, mais especificamente na Itália, há uma notável maravilha natural conhecida como Italus. Uma árvore que não apenas testemunha o passar dos séculos, mas também detém o título de árvore viva mais antiga da Europa. Este antigo pinheiro da Bósnia está situado na bela paisagem das regiões montanhosas da Itália. Italus teve sua idade estimada em mais de 1230 anos de idade. Isso mesmo, esta árvore já estava crescendo quando Carlos Magno estava unindo grande parte da Europa Ocidental sob seu império. Para colocar em perspectiva, quando Italus era apenas uma jovem muda, o Império Bizantino estava em seu ápice e os vikings estavam deixando sua marca por toda a Europa e além dela. A idade de Italus foi confirmada através da ciência meticulosa da dendrocronologia, que essencialmente consiste em contar e analisar os anéis no interior dos troncos das árvores. A árvore fica em um local remoto e selvagem, enfrentando o clima do limite superior da região onde as árvores conseguem crescer. Sua localização e longevidade fazem dele um espécime notável para o estudo científico, bem como um símbolo de resistência e da passagem do tempo. Italus fica ao lado de outras árvores antigas, formando um bosque de grandes anciãs do mundo botânico. É fascinante pensar sobre o que esta árvore testemunhou ao longo dos séculos, desde a queda dos impérios até a ascensão das nações, passando pelas guerras, renascimentos, revoluções e os rápidos avanços tecnológicos dos séculos 20 e 21. Italus tem sido uma testemunha silenciosa do desenrolar da história. A descoberta e o estudo de Italus fornecem informações valiosas sobre as mudanças ambientais ao longo dos séculos. À medida que os pesquisadores continuam a estudar esta e outras árvores antigas, eles esperam obter mais informações sobre os padrões climáticos do passado, ajudando-nos a entender como a nossa natureza evoluiu e o que o futuro deve trazer. Oitavo. As cavernas Guiaju. Escondido no condado de Yanqing, na China, fica um local histórico fascinante conhecido como Cavernas Guiaju. Descobertas em 1984, durante uma busca por relíquias culturais, essas cavernas são uma rede complexa de mais de 350 câmaras escavadas nas encostas rochosas de uma montanha. O local se estende pelas encostas norte, sul e leste, totalizando cerca de 117 cavernas. É uma visão que lembra a estrutura das colmeias de abelhas, só que gravada na encosta de uma montanha. O que é intrigante sobre essas cavernas é a precisão e as considerações que parecem ter motivado a sua arquitetura. Cada caverna normalmente tem 3 salas, incluindo uma pequena sala de estar e um depósito. Algumas têm até 2 andares conectados por escadas esculpidas e pontes de pedra. Os quartos variam em forma e tamanho, sendo o maior com 20 metros de comprimento. A altura média dos quartos é de cerca de 1,6 a 1,7 metros, levando a especulações de que a comunidade que viveu neles pode ter sido de baixa estatura. As cavernas Guiaju têm seu próprio sistema de drenagem e armazenamento de água, indicando um alto nível de sofisticação e engenharia. As câmaras serviam a vários propósitos, incluindo eventos comunitários, aposentos reais, rituais religiosos e armazenamento. O local também inclui móveis esculpidos na rocha, como camas, candelabros, compartimentos de armazenamento e tábuas de pedra. Alguns sugerem que a câmara mais grande e complexa, denominada Guantangzi ou Templo Dourado, servia para encontros comunitários e rituais religiosos. A identidade dos construtores dessas cavernas permanece um enigma, pois não existe documentação histórica sobre seus ocupantes. Alguns estudiosos propõem que foram os Kumoshi, um grupo nômade da Mongólia que remonta a mais de 1000 anos, enquanto outros acreditam que as cavernas poderiam ter sido um armazém da dinastia Tang ou um posto militar da dinastia Han. A falta de materiais orgânicos para datar de forma precisa e a ausência de relevos e esculturas nas cavernas adicionam ainda mais mistério. Em 1991, as cavernas Guiaju foram abertas ao público e em 2013 foram reconhecidas como um patrimônio histórico e cultural protegido nacionalmente na China. Sétimo. Aldeia do Povo das Nuvens. Os Chachapoya, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou Povo das Nuvens, eram uma cultura antiga que habitava os Andes amazônicos no atual Peru. Esta civilização floresceu em uma região muitas vezes chamada de Andes Amazônicos, uma parte da Cordilheira dos Andes coberta por densas florestas. Este cenário geográfico combina altas montanhas com exuberantes florestas tropicais. Vivendo entre altitudes de 2 a 3 mil metros,
Os Chachapoya são conhecidos por seus impressionantes feitos arquitetônicos, incluindo a monumental fortaleza de Cuelap. Muitas vezes comparada a Machu Picchu, Cuelap apresenta enormes paredes externas de pedra e mais de 400 edifícios internos. As origens dos Chachapoya e seu destino final fazem parte dos seus mistérios. Evidências arqueológicas mostram assentamentos incas e Chachapoya na área, indicando algum nível de aceitação do domínio inca. No entanto, fontes históricas sugerem um regime mais rebelde em relação aos seus imperadores. A derrota dos Chachapoya para o Império Inca ocorreu por volta da segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Inca Yupanqui. A aparência física desse povo, conforme observado pelos conquistadores espanhóis, era notavelmente diferente de outros grupos indígenas da região. Eles foram descritos como tendo pele clara, e suas mulheres eram conhecidas por sua beleza. Apesar da chegada dos conquistadores europeus em 1535 e de sua aliança com os Chachapoya para recuperar terras dos Incas, a introdução de doenças europeias como a varíola eventualmente levou ao desaparecimento do povo Chachapoya. Ainda assim, as descobertas arqueológicas modernas continuam a jogar luz sobre esta enigmática civilização. Em 2006, um cemitério subterrâneo contendo múmias de Chachapoya foi encontrado, fornecendo uma visão de suas características físicas e suas práticas culturais. Por outro lado, muito sobre os Chachapoya ainda permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapoya é derivado da língua Quechua, falada pelos Incas. Sexto, esculturas antigas de 7.000 anos. Situadas no distrito de Meiji, da cidade de Tianshui, na China, as cavernas de Meiji-shan são uma magnífica combinação de arte e espiritualidade. Esta intrincada rede de cavernas budistas está esculpida na face do penhasco da montanha de Meiji. A história das cavernas de Meiji-shan começa por volta de 384 a 417 anos depois de Cristo, durante o final da dinastia Qin. Ao longo dos séculos, o local cresceu até abranger 221 cavernas com uma coleção impressionante de mais de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais, com dimensões desde monumentais a pequeninas, mostrando a evolução da arte chinesa da escultura em argila ao longo de um milênio. Um dos destaques do local é sua posição num penhasco íngreme do Monte Meiji, aproximadamente 70 metros acima do chão. A caverna mais notável e famosa, conhecida como Pavilhão dos Sete Budas, é adornada por um magnífico salão repleto de ícones da tradição budista. Também chamada de Torre das Flores Espalhadas, essa denominação vem de uma história budista sobre um ente celestial que testava seus discípulos jogando flores da caverna. O complexo é dividido em penhascos ocidentais e orientais e abriga uma coleção de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas, constituindo um verdadeiro espetáculo visual. As esculturas de argila nas cavernas de Meiji-shan são célebres pelo seu detalhismo e por retratarem cenas do cotidiano daquela era. Em contraste com as grutas de Mogao, que são famosas por seus murais, as cavernas de Meiji-shan são conhecidas por suas requintadas esculturas de argila. Chegar até as cavernas de Meiji-shan é uma aventura por si só. As cavernas são conectadas por passarelas de tábuas penduradas na parede do penhasco, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes. Ainda que a subida possa ser desafiadora para alguns, as vistas deslumbrantes e o esplendor artístico das cavernas tornam a experiência inesquecível. Para qualquer pessoa interessada em explorar a rica história e o patrimônio artístico da China, uma visita às cavernas de Meiji-shan é uma parada obrigatória. Quinto, as pirâmides energéticas da Bósnia. Na paisagem selvagem da Bósnia, perto da cidade de Visoko, encontra-se uma série de colinas que provocaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. São as chamadas Pirâmides da Bósnia, trazidas à atenção do público em 2005 por Semir Osmanagić, um empresário bósnio-americano. Ele propôs que essas colinas, incluindo a maior delas, Visosica, não são meras formações naturais, mas antigas estruturas piramidais criadas por uma civilização avançada. As afirmações de Osmanagić foram baseadas em observações como a forma piramidal das colinas, sua orientação em direção aos pontos cardeais e a existência de túneis subterrâneos conhecidos como túneis Ravne. Ele postulou que estas colinas poderiam ser mais antigas do que 30.000 anos, construídas por uma civilização que precede os registros históricos conhecidos, talvez os ilírios. Além disso, mencionou a descoberta de ondas estacionárias no local, as quais ele acreditava facilitar a comunicação intergaláctica. As pirâmides da Bósnia se tornaram rapidamente populares.
especialmente entre os bósnios que as veem como um símbolo de orgulho nacional e um elo com um passado distante e glorioso. Visoko transformou-se em um destino turístico, com autoridades locais e escolas incentivando visitas ao local. Embora as afirmações de Osmanagić tenham enfrentado ceticismo e críticas da comunidade científica. Especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, rejeitaram as alegações como pseudocientíficas. Eles argumentam que estas colinas em forma de pirâmide são formações naturais comuns em muitas partes do mundo. E análises geológicas mostram que essas colinas compreendem camadas de conglomerado, argila e arenito, materiais típicos da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram preocupações de que as escavações de Osmanagić possam estar causando danos irreversíveis a sítios arqueológicos e históricos reais. Há também críticas sobre a metodologia usada em sua pesquisa, com alguns especialistas renomados negando envolvimento no projeto. Além disso, reivindicações de blocos de concreto e técnicas de construção antigas não foram fundamentadas por evidências científicas confiáveis. Quarto, a plantação Myrtles. A plantação Myrtles, situada na cidade de St. Francisville, no estado americano da Louisiana, está imersa em uma história tão rica quanto assustadora. Construída em 1796 pelo general David Bradford, esta plantação foi inicialmente chamada de Laurel Grove. Bradford, fugindo da justiça por seu papel na rebelião do whisky, buscou refúgio na colônia espanhola. A propriedade mais tarde passou para sua filha e seu marido, Clark Woodruff, marcando o início de uma série de tragédias e histórias de fantasmas que tornariam o local infame. Uma das mais conhecidas lendas associadas ao lugar é a de Chloe, uma garota escravizada. Como conta a história, Woodruff, descrito como um homem honesto com uma falha fatal pelo prazer, voltou sua atenção para Chloe. Receando ser punida pela esposa de Woodruff, Chloe passou a ouvir as conversas da família escondida. Ao ser descoberta, Woodruff determinou que cortassem sua orelha como castigo, levando-a a usar um turbante desde então. Movida por vingança, Chloe teria envenenado o alimento da família, causando a morte da esposa e dos 2 filhos de Woodruff. Preocupados com as consequências, os demais escravizados decidiram enforcar Chloe e atirar seu corpo em um rio. Conta-se que o fantasma de Chloe ainda perambula pela plantação. Em 1834, a propriedade foi adquirida por Ruffin Gray Sterling, que a reformou extensivamente, dobrando praticamente seu tamanho. A propriedade foi renomeada como Myrtles. Mesmo com a troca da propriedade, tragédias continuaram a atingir o local, pois muitos dos filhos de Sterling morreram jovens, e em 1874, o genro de Sterling, William Winter, foi morto a tiros na propriedade. Diz a lenda que seu fantasma reviveu seus momentos finais na casa, cambaleando até o 17º degrau, onde ele morreu. A plantação mudou de dono várias vezes desde então, cada um aparentemente aumentando as lendas ao seu redor. Na década de 70, quando a família do prefeito comprou a propriedade e a abriu como uma pousada, relatos de atividades paranormais começaram a surgir. Os hóspedes relataram ter ouvido ruídos estranhos e visto aparições, incluindo a de uma jovem com um turbante, que se presume ser Chloe. Em 1992, uma fotografia tirada na plantação supostamente capturou o fantasma de Chloe. No entanto, os registros históricos desafiam a precisão dessas lendas. Por exemplo, não há registro de uma garota escravizada chamada Chloe na plantação, e a morte dos Woodruffs foram atribuídas à febre amarela, não envenenamento. Ainda assim, a reputação da plantação assombrada e dos avistamentos de fantasmas persistiu. Terceiro, Monte Pendle. A caça às bruxas de Pendle, em 1612, está entre os eventos mais famosos da história inglesa. O acontecimento em torno do Monte Pendle, no condado de Lancashire, envolveu 12 pessoas, principalmente de 2 famílias, que foram acusadas de assassinar 10 indivíduos por meio de bruxaria. Os julgamentos são notáveis por sua documentação extensa e pelo elevado número de execuções. 10 dos acusados foram enforcados. Um aspecto marcante destes julgamentos foi a confiança no testemunho de uma garota de apenas 9 anos, Janet Device, contra a sua própria família. O pano de fundo desses eventos era uma sociedade imersa na turbulência religiosa e política, onde a bruxaria era um fenômeno temido e incompreendido. Esses julgamentos refletem um período da história onde a superstição e a lei se entrelaçaram, levando a consequências trágicas que são lembradas até hoje. Segundo, escondidas entre os vales.
Num vale recluso da antiga província de Guizhou, no sudoeste da China, um local curioso desperta a curiosidade de moradores e turistas. Esta cena, melhor visualizada por um drone, apresenta centenas de caixões de madeira misteriosos espalhados pelas montanhas. Mas por que esses caixões e restos mortais se encontram aqui? Os especialistas acreditam que este costume milenar visa auxiliar as almas dos falecidos a alcançar o céu. Em uma das cavernas, encontram-se mais de 500 caixões em diferentes estados de decomposição. Supõe-se que essa tradição tenha surgido do desejo dos locais de voltar para sua terra natal após se deslocarem para a região montanhosa para fugir de conflitos há séculos. Em vez de enterrar seus mortos, eles preferiram colocar os caixões nas cavernas, que servem como um lugar de descanso temporário. Acredita-se também que a prática começou como uma forma de proteger os caixões de inundações, com o benefício adicional de estarem mais próximos ao céu e, por consequência, mais perto do paraíso. Primeiro, Línguas Perdidas e a biblioteca mais antiga do mundo. O Mosteiro de Santa Catarina, em Sinai, no Egito, abriga uma das bibliotecas mais antigas do mundo em uso contínuo. Esta biblioteca é um tesouro de milhares de manuscritos e livros, alguns dos quais guardam preciosidades escondidas na forma de textos antigos. Usando tecnologia avançada, pesquisadores têm descoberto textos anteriormente apagados e sobrescritos pelos monges do mosteiro. Entre esses textos redescobertos estão escritos em línguas que foram perdidas há muito tempo, incluindo o albanês caucasiano e o aramaico cristão palestino. Esses manuscritos oferecem um vislumbre único do passado e contribuem significativamente para a nossa compreensão dessas línguas antigas. O projeto, chamado de Palimpsestos do Sinai, foi fundamental para trazer esses escritos secretos para os holofotes, disponibilizando suas imagens online para um estudo mais aprofundado. Quais dessas descobertas mais te intrigaram? Conte o que você acha nos comentários abaixo. Se você ficou até aqui, aproveite e curta, e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.